Você acompanha agora o Jornal da Rede Alesp. Tudo sobre o Legislativo do Estado de São Paulo. Telespectadores, aqui da nossa Rede Alesp, hoje, quarta-feira, 18 de março de 2020. Eu sou Sérgio Everton e este é o nosso Jornal da Rede Alesp. Bom dia, eu sou Amanda Nascimento e aqui você vai ficar por dentro de tudo que acontece no Parlamento Paulista. Jornal da Rede Alesp. Vamos a alguns destaques aqui do nosso jornal. A Assembleia Legislativa adota regras para evitar a propagação do coronavírus aqui no Parlamento Paulista. E os especialistas orientam como enfrentar os desafios do Covid-19. Jornal da Rede Alesp. Olha, os deputados estaduais se reuniram na tarde desta terça-feira, ontem, para deliberar sobre as resoluções do controle de contágio do Covid, ou chamado coronavírus. O presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Cauê Macris, do PSDB, ressaltou a importância de unir forças com as demais autoridades do Estado para frear o avanço do coronavírus no Estado de São Paulo. A gente precisa diminuir o trânsito das pessoas. Só ações essenciais deve-se as pessoas saírem de casa. Se não devem ficar em casa, aqueles que puderem trabalhar de casa, optem por trabalhar de casa. Aqueles que não puderem, quanto menos contato e contágio tenham nesse momento, que é fundamental, é importante, e que a gente possa, dessa maneira, segurar a proliferação e o avanço dessa doença no nosso país. Palavras aí, portanto, do nosso presidente aqui da Assembleia Legislativa, o deputado Cauê Macris, do PSDB. Desde que a Organização Mundial de Saúde decretou a pandemia do coronavírus, foram adotadas aí medidas para evitar a contaminação pela doença e resguardar a saúde dos deputados e funcionários aqui da Assembleia. O presidente Cauê Macris anunciou as medidas que o parlamento adotou para evitar a propagação do coronavírus. O legislativo tem um fluxo populacional muito variável aqui, são mais de 5 mil pessoas que transitam nos prédios legislativos, dos mais diversos cantos do estado de São Paulo. Por conta disso, inclusive, e a declaração da OMS de pandemia, decidimos e optamos por tomar uma medida mais restritiva a partir deste momento de fluxo de pessoas aqui dentro do prédio. Nesse momento, só os funcionários e os parlamentares que trabalham a partir aqui dentro do nosso prédio poderão circular a partir do momento do ato estabelecido pela mesa diretora. Também estabelecemos que as pessoas e os funcionários que estão dentro dos grupos de risco e os parlamentares também se incluem, façam home office, e os parlamentares sejam liberados das suas atividades parlamentares ao longo deste momento que nós estamos vivendo. E, a partir do dia 23, suspendemos as sessões ordinárias, até porque, nesse momento, entendemos que não existe nenhuma matéria mais relevante para se tratar do que segurar o avanço dessa epidemia dentro do nosso estado e do nosso país, e criamos um grupo virtual de crise, de combate à crise, entre os líderes e a mesa diretora, para avaliar constantemente, ponto por ponto, e medidas que o Legislativo possam tomar, caso o governo, as autoridades e os próprios parlamentares julguem necessários. Pois essas medidas estão sendo tomadas além aqui do nosso parlamento, que é o maior parlamento aqui da América Latina. Em outros estados também o mesmo procedimento está sendo feito em outras assembleias legislativas, para evitar aglomerações. Exatamente, e contribuir para a não propagação desse coronavírus. Então, o deputado presidente Cauê Macris teve essa reunião ontem aqui com os parlamentares no horário aqui do plenário, Teve primeiro a ordem do dia, teve, ontem ocorreu normal, inclusive, o plenário, mas antes eles estiveram reunidos aí no Colégio de Líderes para tomar essa decisão, o presidente juntamente com os outros parlamentares. E é muito importante que essa decisão tomada agora possa contribuir bastante para que a gente diminua cada vez mais esse coronavírus, esse vírus que está afetando aí o mundo inteiro. Sim, lembrando que a transmissão de pessoa para pessoa ocorre facilmente. Então, evitar aglomerações é uma medida extremamente importante, como foi feita aqui na Assembleia.
E o deputado estadual Ataíde Teruel, o Podemos, informou em sua rede social na tarde de ontem que contraiu o novo coronavírus e está no isolamento. Parlamentar, jornalista e apresentador de rádio, ele é o primeiro caso de deputado da Assembleia Legislativa de São Paulo contaminado com o vírus que causou a pandemia global. O seu gabinete aqui na Assembleia ficará fechado enquanto ele não receber a alta médica e a liberação para retornar às atividades parlamentares. O deputado pediu, em mensagem publicada em sua rede social, que as pessoas rezem pela sua recuperação e que se previnam para não ser contaminadas. Veja agora a mensagem escrita do deputado estadual Ataíde Teruel em sua rede social. Meus amigos e amigas, orem por mim. Contraí o coronavírus e estou de quarentena. É com muita tristeza que aviso a todos vocês que neste final de semana contraí o coronavírus. Estes 3 últimos dias foram muito difíceis. Os sintomas foram muito fortes. Febre alta, muitas dores de cabeça, corpo dolorido e coriza. Não dá para achar que a gente não vai ser infectado. Temos sempre que seguir as recomendações. Pois é, e junto com essa recomendação, né, o deputado continua aqui, né, e informando as pessoas o que deve ou não, né, o que deve ser feito, né, para se prevenir. Por exemplo, sair de casa somente se necessário, né, lavar frequentemente as mãos, evitar cumprimentos como o aperto de mãos e os beijinhos, né, não frequentar lugares com aglomerações de pessoas e, se não for possível, como metrôs, ônibus, trens, ter sempre aí o álcool gel, né, na bolsa ou na mochila para desinfecção após deixar os coletivos. Se tiver algum problema respiratório, aí sim usar máscaras quando estiver fora. Caso apresente aí, né, um ou mais sintomas dessa doença, procure então um médico ou um posto de saúde. O parlamentar ainda deixou na mensagem pedindo para que as pessoas sigam as recomendações das secretarias de saúde de seu estado ou município, que estão sendo amplamente divulgadas. A partir de agora, ele informa que deve ficar de quarentena por 15 dias, juntamente com os familiares. Abre aspas aqui, palavras, né, do deputado. Não poderei apresentar meus programas, segundo ele, diários na Tropical FM de São Paulo. Mas edições dos programas anteriores irão ao ar. Minhas atividades parlamentares serão suspensas e o meu gabinete ficará fechado nesse período ou enquanto não tiver a alta médica. Fecha aspas. O parlamentar finaliza a mensagem da seguinte forma: deixo aqui minha mensagem de fé e esperança a todos, pedindo que cada um de vocês reze por minha recuperação. Mas também peço que vocês se cuidem, se previnam e fiquem alertas. Somente assim poderemos combater essa doença silenciosa e maligna. Darei notícias oportunamente, finaliza o deputado Ataíde Teruel em mensagem nas redes sociais. Perfeito e correto, né? A mensagem do deputado alertando, né, as pessoas para que se previnam, né? Tem que ser, as palavras dele foram muito bem colocadas nessa mensagem dele. A gente espera, né, claro, a recuperação do deputado e que ele volte, sim, daqui a um tempo aos seus trabalhos, tanto aqui no Parlamento Paulista quanto nos outros afazeres dele, como a rádio, enfim. Ele é bem ativo, é jornalista também, como nós aqui, né? Então, deputado, vai dar tudo certo. Jornal da Rede Alesp. Olha, o estado de São Paulo registrou o primeiro caso no Brasil de morte de pessoa infectada pelo novo coronavírus, o SARS-CoV-2, segundo informações do governo paulista. O homem tinha 62 anos e estava internado em um hospital particular. Ele morava na cidade de São Paulo e tinha histórico de diabetes e hipertensão, além de hiperplasia prostática, um aumento benigno da próstata que não é uma doença, mas uma condição comum em homens mais velhos que pode causar infecções urinárias. Segundo o infectologista Davi Uip, que é o coordenador do Centro de Contingência para o Coronavírus no estado de São Paulo, e segundo o coordenador, a vítima teve aí os sintomas da doença no dia 10 de março, sendo internado 4 dias depois, dia 14, e vindo a falecer 2 dias depois, né? Faleceu no dia 16. O secretário estadual de saúde, José Henrique German, informou que o homem não tinha histórico de viagens ao exterior e está sendo tratado como um caso de transmissão comunitária do vírus. Jornal da Rede Alesp. Olha, vamos agora ouvir aqui o repórter Luciano Teixeira. Ele traz mais informações, né, sobre os números de pessoas contaminadas aqui no Brasil. Luciano, bom dia.
Bom dia, Sérgio. Bom dia, Amanda. Pois é, as secretarias estaduais de saúde contabilizam agora de manhã 350 infectados em 17 estados e no Distrito Federal. O último balanço oficial do Ministério da Saúde, que é de ontem, às 10h49 da noite, aponta 291 infectados da doença no Brasil, com 2 mortes. Como vocês falaram aí, uma aqui em São Paulo e outra no Rio de Janeiro. Né? Vamos falar aqui 5 estados com mais casos aí, segundo o Ministério da Saúde. São Paulo, Rio, como eu já falei, Distrito Federal, Pernambuco e Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul com 10 casos, Pernambuco 16 e Distrito Federal com 22, segundo aqueles dados de ontem à noite do Ministério da Saúde. Né? Hoje de manhã já está atualizado para 350 infectados, mas é preciso ainda uma atualização do Ministério da Saúde. O governo brasileiro anunciou que vai pedir ao Congresso Nacional o reconhecimento de estado de calamidade pública por conta aí do coronavírus. O pedido terá validade até 31 de dezembro. De acordo com a nota, a medida foi necessária em virtude do monitoramento permanente da pandemia Covid-19, da necessidade de elevação dos gastos públicos para proteger a saúde e os empregos dos brasileiros e da perspectiva de queda da arrecadação. A Secretaria de Comunicação da Presidência da República também explicou na nota, que foi de ontem à noite, que o reconhecimento do estado de calamidade pública tem suporte aí na Lei de Responsabilidade Fiscal, que dispensa a União do atingimento da meta de resultado fiscal prevista na Lei de Diretrizes Orçamentárias, em consequência da limitação de empenho prevista aí na lei. Né? Algumas horas antes, ontem, uma portaria dos Ministérios da Saúde e da Justiça autorizou a prisão de pacientes que descumprirem o período de isolamento e quarentena para o coronavírus. A decisão foi anunciada em conjunto pelos ministros Sérgio Moro e Luiz Henrique Mandetta e estabelece algumas normas que deverão ser cumpridas e que podem ajudar no combate à epidemia no país. Ela é fundamentada aí na Declaração de Emergência de Saúde Pública da Organização Mundial de Saúde e vai de encontro à Lei 13.979, que foi editada agora no final de fevereiro. E aí, segundo o texto, ficam estabelecidas medidas de isolamento para pessoas sintomáticas ou assintomáticas que estejam em investigação clínica laboratorial, né? Ou seja, suspeita de coronavírus ou que já estejam manifestando os sintomas. O isolamento vai ter um prazo máximo de 14 dias, deve ser realizado em domicílio, conforme o quadro de cada paciente. A lei também trata da quarentena, que pode ser adotada pelo prazo de até 40 dias, podendo se estender pelo tempo necessário, de acordo com as autoridades de saúde brasileiras. E ainda tem a realização compulsória de exames médicos ou tratamentos específicos que vai depender aí de um profissional de saúde. A portaria explica que quem descumprir a quarentena ou o período de isolamento pode ser enquadrado no Código Penal, né? Assim que romper o isolamento, internação, pode incorrer aí nos artigos 268, que é infração de medida sanitária preventiva, com detenção de 1 mês a 1 ano e multa, e o artigo 267 para quem tiver intenção de disseminar a doença propositalmente, o crime de epidemia com pena de 10 a 15 anos. Impressionante, a gente ainda tem ainda que alertar as pessoas, né? Ainda tem gente ainda com intenção de disseminar propositalmente a epidemia em pleno século XXI. Absurdo, né? E uma questão é o seguinte, a implementação dessas medidas independe de autorização judicial. Então, são essas as notícias da manhã do coronavírus, né? A gente espera aí uma atualização dos casos ao longo do dia. E o número de casos aqui no Brasil está aumentando cada vez mais. Vamos acompanhar aí. O conselho é ficar em casa, não sair. Exatamente. Né? Para evitar tem que ajudar, né? A população tem que ajudar, né? Exato. Mas obrigado, Luciano. Obrigada, Luciano. O Luciano falou das 2 mortes, né? Mas, inclusive, parece que há uma suspeita ainda, né? O Jornal Nacional, inclusive, falou disso ontem, mas não há nenhuma confirmação, viu, Rogério, de que oficial de que 4 pessoas também, né, vieram a falecer, a morrer aqui, mas não se tem nada ainda. O Jornal Nacional não entrou em detalhes, mas há uma suspeita disso ainda. Nada oficial, entendeu? Não se tem ainda. E todos os dias os números crescem, né? A gente fala todos os dias e todos os dias surgem novos casos, o que reforça a necessidade de prevenir. Então, uma medida simples, higienização das mãos, constante. Né? E cuidado para quem utiliza transporte público. O álcool gel é um excelente aliado. Vamos lá, continuar as nossas notícias aqui. O governo do estado de São Paulo fez um alerta e um pedido à população da cidade para que façam doações, né, de sangue,
pois, segundo o coordenador do Centro de Contingenciamento para o Coronavírus em São Paulo, o médico Davi Uip, os bancos da capital estão praticamente vazios. O IPE pediu a colaboração da população e maiores doações em uma coletiva realizada à imprensa na tarde de ontem, em que foi divulgada a confirmação da primeira morte por coronavírus no estado de São Paulo e no Brasil. São Paulo tem estoques baixos de sangue e precisa de doadores. A Fundação ProSangue informou que está operando com 40% da reserva necessária para dar atendimento a mais de 100 instituições de saúde da rede pública. Veja só, os sangues do tipo O positivo, O negativo, A negativo e B negativo estão em estado de emergência, ou seja, garantem no máximo aí, o abastecimento por apenas um dia. E para fazer uma doação de sangue, basta estar em boas condições de saúde e alimentado, além de ter entre 16 e 69 anos, pesar mais de 50 quilos e levar documento de idade original com foto recente. Recomenda-se ainda evitar alimentos gordurosos nas 4 horas que antecedem a doação e também no caso de bebidas alcoólicas, 12 horas antes. Se a pessoa estiver com gripe ou resfriada, né, ela não deve doar temporariamente. Jornal da Rede Alesp. Olha, o governador João Dória deve anunciar novas medidas, viu, Amanda, no combate a esse coronavírus no estado, tá? Por conta da disseminação da doença, a Secretaria de Comunicação adotou normas para que os jornalistas não fiquem próximos entre si nesses eventos. E se algum veículo de comunicação preferir, poderá fazer perguntas, né, pelo WhatsApp da Secretaria de Comunicação. As novas determinações vão ser repassadas à imprensa em uma coletiva marcada para logo mais, ao 12:30, no Palácio dos Bandeirantes. Jornal da Rede Alesp. Olha, a pandemia do coronavírus atingiu mais de 125 mil casos já registrados em todo o mundo. Demais, né? Secretarias estaduais de saúde contabilizam aí 349 infectados em 17 estados e também no Distrito Federal. O último balanço oficial do Ministério da Saúde aponta 291 doenças aqui no Brasil, com 2 mortes. Uma em São Paulo e outra no Rio de Janeiro. Para falar mais sobre esse assunto, o Jornal da Assembleia vai conversar por telefone com o médico imunologista Flávio Ferreira. Bom dia, Flávio. Seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia. É um prazer estar com vocês e poder ajudá-los. Flávio, bom dia também. É o Sérgio Everton, estou eu e a Amanda aqui, né, comandando o jornal aqui da Rede Alesp. Eu conversei agora com o nosso repórter aqui, ele falou, inclusive, no caso, acabamos de confirmar aqui, né, as 2 mortes, uma em São Paulo e outra no Rio, já aqui no Brasil, mas ontem eu estava falando que eu ouvi o Jornal Nacional e houve um comentário, né, uma notícia dizendo que talvez, né, mais 4 pessoas tenham ido a óbito aqui em São Paulo, né? Você tem alguma informação sobre isso? Porque não houve confirmação ainda, claro, né? As que eu tenho são as mesmas da imprensa. Hoje, com a velocidade de informações, né, todos têm acesso ao que está ocorrendo, né? Mas o que eu penso disso tudo? Um exemplo, uma correlação. Imagina um país que vai ser invadido por outro país, uma guerra, por exemplo. A invasão é inevitável, que já está no ar, os aviões, os navios na água e tal. O que vai mandar é a sua capacidade de defesa. É como o seu exército vai se defender dessa invasão. Então fala-se muito na prevenção, de como pegar, de como não pegar, do que fazer, mas não se fala muito de imunidade, como a imunidade pode ajudar a se defender do vírus, né? Então, para mim, na minha visão, essa é uma coisa que teria que ser mais explorada. Flávio, eu queria que você falasse um pouquinho, né, sobre as medidas que podem potencializar o sistema imunológico e, como você citou, é uma parte muito importante para prevenir o contágio da doença. Isso é fato. A gente percebe, por exemplo, fala-se muito do coronavírus, né? Mas a dengue está matando muitas pessoas ainda no estado de São Paulo e Paraná e outros lugares também. O câncer, enfim, AIDS, são doenças que também abaixam o sistema imunológico
né? E as pessoas acabam falecendo por conta disso. Mas se a pessoa tem uma imunidade equilibrada, olha que interessante, quando se fala de coronavírus, fala de doenças metabólicas, diabetes, cardiopatias, enfim. Mas se a pessoa tem essas doenças e ela está compensada e tem uma boa imunidade, dificilmente ela vai ter quadros graves, tanto do coronavírus como de outras doenças, né? Então, as principais medidas para a gente ter uma boa imunidade é uma palavra só, equilíbrio. Então, horas de sono adequadas, alimentação adequada, né? Gerenciamento do estresse, isso é muito importante. Quando a pessoa está muito estressada, ela libera o hormônio cortisol, que abaixa a imunidade, né? Então, esse pânico que está sendo gerado, às vezes, com o coronavírus também, isso dá muito estresse nas pessoas, abaixa a imunidade. Então, vamos lá. Boa alimentação, bom sono, gerenciamento do estresse, suplementação vitamínica, principalmente com vitamina C e vitamina D, né? Isso ajuda bastante na imunidade, né? Esses conceitos, eles são muito difundidos pelas redes sociais, pela internet, e são válidos. Mas tudo se resume à palavra equilíbrio, né? Equilibrar essa imunidade. Agora você estava falando agora, doutor, deu todas essas dicas, mas eu fico impressionado com uma coisa. Hoje mesmo eu vi, naquela Feira do Brás em São Paulo, um amontoado de pessoas, doutor. É impressionante. As pessoas precisam também ajudar, né? Não pode ter uma situação dessa. A feira estava lotada de gente hoje. Isso de madrugada, aquela feira da madrugada, né, que se chama aqui. Sim. As pessoas precisam colaborar também. O senhor falou que muitas pessoas ainda estão morrendo aqui, né, de câncer, né, pegando aí a dengue e tudo. O problema é que isso é um vírus, né? Isso passa, né, de pessoa para pessoa. É muito mais grave, né, do que... Não quero comparar doenças também, doutor. Não estou dizendo que é mais grave que o câncer ou mais que a dengue. Que a transmissão é mais rápida. Entendeu? Então, né? É muito mais rápido, exatamente, Amanda. Amanda está dizendo, é muito mais... E as pessoas estavam hoje aglomeradas numa feira aqui em São Paulo, no Brás. As pessoas precisam ter consciência também, né? Mais do que qualquer coisa. Principalmente porque passa de pessoa para pessoa, né? Isso é uma coisa que eu quero até dizer para você. A própria gripe comum mata bastante também. Se você for ver bem os idosos e tal, né? Exatamente. As pessoas morrem de gripe comum, tanto ou mais que o coronavírus, que também é transmissível como o coronavírus. Agora, o que acontece? Isso é muito importante a sua colocação. Realmente, essa falta de consciência, por mais informado que as pessoas tenham, né, elas realmente se expõem demais. E isso aumenta a contagiosidade do vírus, né? Só para você ter uma noção, eu trabalhei muitos anos em pronto-socorro, né? Eu tenho 22 anos de formado e iniciei a minha vida no pronto-socorro. Existe no Brasil a cultura do pronto-socorro, que é uma coisa terrível. Por exemplo, vai uma pessoa só doente, vão 5 acompanhantes junto, que não tem nada. E aproveitam para passar em consulta, inchando o pronto-socorro de pacientes, né? Diminuindo os recursos e aumentando a contagiosidade. Então, essa consciência que realmente tem que se, como diz uma frase que eu li hoje na internet, tem que se afastar primeiro para depois se abraçar. Ou seja, realmente ter esse cuidado nesse momento de pandemia, de crise, de todas as medidas que estão sendo ensinadas, né? Agora há pouco vocês estavam falando que o governo vai passar novas medidas. E elas têm que ser lidas e respeitadas, essas orientações, porque isso, sem dúvida, é o que vai diminuir a contagiosidade do vírus. Doutor, o senhor falou dessa questão do contágio. Gostaria que o senhor reforçasse, né, as principais medidas para quem está em casa, como que eu posso me proteger, se eu estou no transporte público, se eu preciso eventualmente ir num hospital. Quais são as principais medidas para evitar o contágio? Coisas simples que a gente pode fazer no dia a dia. Sim, isso é muito importante, né? A primeira coisa, o distanciamento seguro, aí, né, de 2 a 3 metros das pessoas que você puder evitar, né? Em caso de tossir no cotovelo, né? Não no punho. O uso de máscaras, mesmo as máscaras comuns, quando a gente não pode ter acesso àquelas máscaras especiais, né?
se possível, no transporte público, ou aquelas pessoas que têm profissões de contato com o público, recepcionistas, caixa de banco, enfim, né? O uso do álcool gel na higienização das mãos, né, e das superfícies de contato, principalmente metálicas, né? Por isso que a gente fala para não compartilhar talheres, cuidado com maçaneta de porta, né? Isso é fundamental, né? Eu gosto de colocar também que um excelente microbicida é o vinagre, né? O vinagre não é muito falado, mas às vezes na falta do álcool gel, o vinagre de álcool, por exemplo, o ácido acético, é um excelente microbicida também. Aliás, é o que eu uso em casa, viu, doutor? Eu só uso o álcool gel, o álcool, né? O vinagre, aliás, de álcool. Só uso esse, eu digo para comida mesmo, né? Eu só uso para... Agora, boa dica que o senhor deu aí. Excelente. Porque você não encontra mais o álcool gel, né? Então, às vezes falta, né? Dá desespero nas pessoas, mas tem essa medida também. E tem sempre o cuidado, por exemplo, roupa, né? O vírus pode viver algumas horas na roupa também, dependendo do tipo de roupa que a pessoa está. Então, por exemplo, tem uma criancinha pequenininha em casa, chegou da rua, troca a roupa, né? Faz higiene das vias respiratórias, do nariz com soro fisiológico, né? Escova os dentes, não é só a mão, né? O cabelo, barba. Então, tudo isso onde o vírus pode se alojar também tem que ser higienizado, de acordo com a profissão da pessoa, de acordo com o contato que ela teve aquele dia na rua. Por isso que é aquela máxima, né? O que eles estão fazendo na Itália, principalmente? A reclusão das pessoas para evitar o contato e a disseminação do vírus, né? É aquilo que eu disse aquela hora, inicialmente se afastar para depois poder se abraçar. Quer dizer, cuidado, né, nessas restrições todas, para que depois as pessoas possam ter a normalização dos contatos. Legal. Doutor Flávio, eu queria agradecer a sua participação aqui no Jornal da Rede Alesp. Muito obrigado pelas suas dicas, né, muito importantes aí. Eu gostei também dessa dica, né, do vinagre, né? Apesar vai ficar um pouquinho com cheiro de vinagre na mão, mas isso, né, para combater vale a pena, claro, né? Você vai ficar fedendo um pouquinho ali. E as superfícies em casa, né? Às vezes, para você não gastar todo o álcool gel e tal, usa o vinagre para isso também, que ajuda a lavar roupa, por exemplo, é melhor que amaciante. Exato. Obrigada pela participação, doutor. Até uma próxima vez. E gratidão pela oportunidade, até uma próxima. Obrigado, um bom dia ao senhor. Olha, a repercussão da pandemia mundial causada pelo novo coronavírus, né, gerou nos últimos dias uma correria de parte aí da população, supermercados e a outros centros alimentícios do estado de São Paulo. A ideia da maioria é comprar produtos essenciais e de primeiras necessidades, mas muitos exageros já foram observados nas filas de pagamentos dos estabelecimentos. Pois é, não há necessidade. Ontem se falava sobre isso, né, um especialista em alimentos, tudo. Não há essa necessidade de correria, porque se você estoca, né, demais os alimentos estragam, gente. Vocês precisam ter essa consciência. Ontem um casal, né, de idosos falou, por que eu vou estocar se daqui mais uns dias eu vou perder esses alimentos? Quer dizer, eu vou estar gastando dinheiro à toa. E outra, você está aí prejudicando outras pessoas, né, que precisam, né, dos alimentos, fazer compras em supermercados. Você acaba tirando, né, a oportunidade das pessoas também. Sim. Né, pensar no próximo, de consumirem. Né? Precisa pensar, gente. A gente precisa, não adianta ficar estocando comidas. Nós chegamos a esse ponto ainda, né? Hein? Exatamente, tem a validade, né? O Rogério está aqui alertando a gente, tem a questão da validade. E estocar comida é besteira. E acaba gerando complica mais ainda, né? Desperdício, e complica, né, o movimento das pessoas, a ida das pessoas aos supermercados, porque tem gente que vai chegar e não vai encontrar nada. Né? Então vai faltar, vai ter para uns muitas coisas e para outros nada. E a mulher foi bem clara ontem, para que eu vou fazer isso? Não há necessidade, é verdade, gente. Bom, analistas e representantes do setor alimentício consideram, aí, tá vendo? Desnecessárias e descontroladas essas atitudes e garantem que os mercados têm estoque aí suficiente para atender a demanda no país. De acordo com a Associação Brasileira da Indústria de Alimentos, a ABIA, a logística de abastecimento segue dentro da normalidade, assim como os estoques, e não há nenhum risco imediato de falta de alimentos no Brasil. Exatamente. A associação garante ainda que os supermercados estão preparados, inclusive
para aumentar o abastecimento, caso seja necessário, como já ocorre em datas sazonais. Em nota divulgada ontem, a AB admitiu ter criado um comitê de crise em parceria com a Associação Brasileira de Supermercados e a Associação Paulista de Supermercados para acompanhar diariamente a situação do abastecimento de alimentos no país. Até as videoconferências diárias entre representantes das associações serão intensificadas para analisar e também atualizar a situação nos mercados, supermercados e hipermercados, além de minimizar impactos e dar mais agilidade, não apenas na identificação de possíveis problemas, não, como também no encaminhamento de soluções para o setor e para a sociedade. Jornal da Rede Alesp. E a preocupação com o novo coronavírus já tem reflexos aí nas farmácias, como a gente estava falando agora. Estava falando até com um infectologista lá, com o imunologista. Imunologista. Né? Isso, exato. Da falta de álcool gel, né? Então ele falou, deu essa grande ideia de usar vinagre. O vinagre de álcool, viu, gente? Não é qualquer vinagre. Não, vinagre de álcool. Porque não tem, inclusive, não deixa muito cheiro, não tem... O vinagre de álcool é diferente. Eu só uso em casa o vinagre de álcool, né? Olha, então, continuando aqui, em muitas lojas aqui da capital paulista, faltam máscaras de pano e álcool em gel. Em algumas farmácias no centro de São Paulo, o álcool em gel acabou no fim de semana devido ao aumento do número de pessoas contagiadas pelo vírus. Pois é, você não encontra em lugar nenhum. Eu já fui ontem e não encontrei. Tá. Em relação ao uso da máscara, especialistas e médicos recomendam que só deve ser usado por quem está com suspeita de estar doente, para não contaminar os demais ao redor. Na região central da capital, onde há muitos armarinhos com vendas no atacado e no varejo, a busca por produtos de limpeza, álcool em gel e máscaras aumentou mais de 50% nos últimos dias. O álcool em gel sumiu de todas as prateleiras. Especialistas apontam que o mais indicado é o álcool em gel com 70% de álcool e 30% em água, para matar bactérias e os germes. Segundo o secretário estadual de Saúde, José Henrique German, o governador do estado, João Dória, realizou encontro com a indústria produtora de álcool em gel, que se comprometeu em responder à demanda. A previsão é de que em 3 semanas a indústria consiga repor aí, Amanda, o estoque habitual. Jornal da Rede Alesp. Olha, além dos cuidados que todos devemos ter para se prevenir do coronavírus, tem gente que precisa se cuidar ainda mais. Por exemplo, os portadores de doenças crônicas, como os diabéticos, pessoas que sofrem de pressão alta, meu caso, eu tenho pressão alta, não tem jeito. Tem que se cuidar. Os chamados grupos de risco, Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora por telefone com o doutor Danilo Hoflin, que é endocrinologista. Bom dia, doutor Danilo. Bom dia, Amanda. Bom dia, Sérgio. Bom dia, doutor. É um prazer falar com a Rádio Alesp. Obrigado. Agora, é mais difícil, doutor, para as pessoas que têm essas doenças crônicas combater, então, esse vírus? Sim, exatamente. Como vem sendo amplamente divulgado, as pessoas que têm diabetes, bem como aqueles pacientes com doenças cardiovasculares, respiratórias, aqueles que estão em tratamento para câncer, e também os idosos, ou seja, aqueles com mais de 60 anos, fazem parte do grupo de risco para as complicações associadas ao Covid-19. Ah, tá. As pessoas com mais de 60 anos, principalmente, porque a incidência maior, são de pessoas mais idosas, Eu digo nem de 60, de 70 anos, 80 anos para lá. Eu tô falando isso, a gente também tem que ter um pouquinho de humor numa situação dessa. Aqui eu tô com 60 anos, viu, doutor? Mas, tenho que me cuidar, claro, Mas não tenho esses tipos de... tenho, aliás, a hipertensão, Isso já há muitos anos, E também tem uma coisa grave, Eu também sou fumante, mas eu preciso diminuir... Mas eu tô bem, graças a Deus, de saúde, entendeu? Mas tenho que me cuidar, isso é fato, Sim, sem dúvida. Agora, inclusive crianças, doutor? Eu ouvi falar, teve no começo logo, as pessoas diziam, não, mas porque a criança até... A questão da criança pegar o coronavírus e ser transmissora, até porque ela não tem ainda todo o anticorpo, os anticorpos formados ainda, não é isso? Ou eu estou falando besteira, doutor?
Na verdade, o risco de contaminação é mais ou menos igual. É que as crianças, elas têm um sistema imunológico melhor do que aqueles pacientes que já têm outras doenças que podem debilitar o sistema de defesa, né? No caso, por exemplo, do diabético, quando há níveis elevados de glicose, ou seja, de açúcar no sangue, esses níveis altos parecem atrapalhar o sistema de defesa e deixa o organismo mais suscetível a várias infecções, incluindo o Covid-19. Dessa maneira, quanto mais altos os níveis de glicose no sangue, mais comprometido ficará o sistema de defesa. Nesses casos de pacientes diabéticos especificamente, quanto melhor o controle da glicose no sangue, sem dúvida, vai ser melhor o prognóstico. Ou seja, o bom controle da glicose vai ser o pilar para a redução dos riscos associados ao diabetes, né? Não somente para o Covid-19, mas também para as outras complicações da doença. Assim. E no caso das crianças, as crianças menos frequentemente têm esses problemas de saúde que são fatores de risco. Embora a presença do diabetes ele possa também aumentar o risco de pessoas mais jovens, especialmente para aqueles casos em que o diabetes está mal controlado, né? Inclusive, dentro dos pacientes que têm diabetes, nós podemos identificar uma população que corre um pouquinho mais de risco. Por exemplo, aquelas pessoas que têm uma longa história de diabetes, que já têm diabetes há mais de 10, 20 anos, aqueles que estão com os níveis de glicose mal controlados também, aqueles que já têm outras doenças além dos diabetes, por exemplo, tem doenças cardiovasculares, doenças respiratórias e assim por diante. E claro, os diabéticos com mais de 60 anos, aí no caso ele teria 2 fatores de risco, né? Então, dependendo do número de fatores de risco, as chances de complicações são um pouco maiores. Inclusive as pessoas que até queria saber disso, que tem asma, né, doutor? No caso lá em casa, minha irmã tem, né, essa portadora de asma, tudo, caramba. Também é mais complicado, né? Por causa da respiração. Também é mais complicado. A asma, sem dúvida, é um fator de complicação, assim como as outras doenças respiratórias também, né? O paciente fica um pouco mais debilitado, uma vez que a grande complicação, no caso do Covid-19, é justamente a pneumonia, né? Exato. Até porque... Agora é importante, inclusive, que as pessoas se vacinem, né? Para a gripe, a vacina está chegando a partir de segunda-feira. Importante a vacinação, não só para a gripe, mas das outras também, né? Então quer dizer que essa vacina, por exemplo, a vacina da gripe, ela pelo menos, ela protege um pouco mais, é isso? Do caso de uma pessoa... Sim, mas é isso que eu queria entender. Que uma pessoa pegue as duas, né? 2 vírus, uma dupla infecção. Então, vale a pena as pessoas, especialmente do grupo de risco, se vacinarem, né? Doutor, o senhor citou a questão das pessoas com diabetes, né? Gostaria que o senhor falasse, no caso de uma pessoa que tem diabetes e é diagnosticada com Covid, o que é feito? Tem alguma medida especial que se diferencia, por exemplo, de uma pessoa que tem uma saúde normal, que não tem diabetes e que acaba sendo diagnosticado com o Covid? Queria que o senhor falasse um pouquinho do tratamento, né? Como é que é feito esse cuidado com quem está contaminado? Na verdade, se a pessoa for diagnosticada com sintomas leves, o tratamento vai ser parecido, né? O que a gente sabe é que as pessoas que têm o diabetes correm um pouco mais de risco de apresentar as complicações. E os sintomas principais da infecção são aqueles que estão sendo largamente divulgados, né? Febre, tosse e a dificuldade para respirar. A dificuldade para respirar é que vai identificar os pacientes mais graves, né? Então, os pacientes que fazem parte do grupo de risco, incluindo os diabéticos, devem ficar atentos para a dificuldade respiratória, que é o fator que pode indicar, pode fazer a suspeita de uma pneumonia pelo Covid-19. Então, a atenção deve ficar principalmente para os fatores de gravidade, né? Então, dificuldade para respirar, febre mais alta, tosse frequente. Agora, doutor, isso não quer dizer também, só para deixar bem claro aqui, viu, Amanda?
A pessoa fica, mas é porque eu tenho diabetes, claro, eu tenho câncer, você está mais, né, vulnerável, tudo. Mas isso também não quer dizer, doutor, necessariamente que ela pegou, né, o coronavírus e por isso ela vai morrer porque ela tem esses outros agravantes, essas doenças. O senhor pode... Não, de maneira alguma. Isso não quer dizer necessariamente... Claro, vai ter que ter muito mais cuidado, né? É um grupo muito maior de risco, né? Mas isso não quer dizer necessariamente que ela vai morrer. Ah, pegou coronavírus porque, como ela tem câncer, tem diabetes, né? Uma doença respiratória, né? Isso vai levar ela ao óbito, né? Ela vai morrer. Isso não quer dizer necessariamente que sim, né? A grande maioria das pessoas vai evoluir bem, sem dúvida nenhuma. De qualquer maneira, é sempre... O melhor tratamento na verdade, a prevenção, né? Então, essas pessoas que fazem parte do grupo de risco tentarem ficar o mais, dentro do possível, mais isoladas, né? Claro. E vale ressaltar que, em geral, a doença ela é relativamente leve em jovens, né? Especialmente nas crianças. A maioria das pessoas, inclusive, contaminadas, são assintomáticas, ou têm sintomas muito leves, né? Muitas vezes o coronavírus, o Covid-19, vai passar despercebido. Exatamente. Doutor Danilo, eu queria agradecer a sua participação aqui no nosso Jornal da Rede Alesp. Obrigado pelas suas informações bem esclarecedoras aí, para que a população, as pessoas, né, os nossos ouvintes, né, os que assistem a gente também pelo jornal aqui pela TV, na Rede Alesp, pela web, enfim, tenham, né, um conhecimento melhor, né, da gravidade, né, que é essa doença, que é esse vírus, esse coronavírus. Muito obrigado pelas suas informações e até uma próxima vez. Obrigada pela contribuição, doutor Danilo. Muito obrigado. Um grande abraço a todos. Outro. Olha, a Rússia anunciou ter iniciado testes em animais de uma vacina contra o novo coronavírus. Espera ter para junho aí os primeiros protótipos. O centro, com sede em Novosibirsk, na Sibéria, criou uma dezena de tipos de vacinas, assim como testes para a detecção do novo coronavírus, de acordo com uma emissora local. No fim de janeiro, o governo russo informou ter recebido da China o genoma da Covid-19 e que iniciaria imediatamente o desenvolvimento de uma vacina contra o novo coronavírus. Outro país que já disse estar em processo avançado são os Estados Unidos. As autoridades de saúde americanas anunciaram na segunda-feira que o primeiro teste clínico de uma vacina contra o novo coronavírus, com a participação de 45 voluntários, começou em Seattle. Jornal da Rede Alesp. Vamos às notícias. Os deputados aprovam um plano plurianual aqui de 2020 a 2023 aqui na Assembleia Legislativa. O PPA define as políticas públicas a serem adotadas pelo governo durante um período de 4 anos. Só para que as pessoas entendam, esse plano é elaborado pelo governador, né, durante o primeiro mandato dele e encaminhado aqui à Assembleia até o dia 15 de agosto do primeiro ano de governo. As despesas do Estado seguem um planejamento orçamentário estabelecido no PPA, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual. O deputado Alex de Madureira, do PSD, ele dá uma explicação, né, do PPA. Vamos ouvi-lo. São os pilares do que o governador programou para fazer nos 4 anos de governo. São ações de investimento no Estado, em todas as áreas, na área de saúde, educação, segurança pública, e também tem questões pontuais. Para o deputado Paulo Fiorilo, do PT, que votou contrário ao documento apresentado, existem pontos que deveriam ser repensados por conta da pandemia do novo coronavírus. O PPA apresentado pelo governo, infelizmente, ele não teve a capacidade de corrigir, em especial nesse momento em que o mundo e o Brasil vivem uma crise econômica muito grande em função da pandemia do coronavírus. O PT apresentou várias emendas, algumas foram acatadas, outras não. Apresentamos um voto em separado na Comissão de Finanças que foi rejeitado. O PPA poderia ser um plano muito melhor se o governo quisesse. Infelizmente, a pressa, o assodamento vai levar um plano para além daquilo que o Estado precisa. Pois é, após aprovado aqui no plenário, né, da Assembleia Legislativa, o plenário Juscelino Kubitschek, o projeto volta aí para a sanção do governador. Jornal da Rede Alesp.
Devido ao atual estágio de pandemia do coronavírus, as empresas estão afastando os funcionários para trabalhar à distância, ou seja, em casa, o chamado home office. O Jornal da Rede Alesp vai falar sobre esse assunto por telefone com a gestora empresarial Andréa Deis, que vai explicar como é esse trabalho conhecido como home office. Bom dia, Andréa, seja bem-vinda ao Jornal da Rede Alesp. Queria que você explicasse aí pra gente o que é o home office, né? Explicar para quem está em casa como é que é esse tipo de trabalho. Bom dia, Sérgio, Amanda, bom dia aos nossos ouvintes. Bom dia, Ana. Eu diria que é uma grande oportunidade da gente agora conseguir ajudar aí com um plano de contingência para que as empresas possam, né, manter as suas operações, manter as suas receitas e com isso o quadro de funcionários. Então, esse trabalho home office, ele proporciona, né, ele é um regime de trabalho que você pode optar. Hoje, ele, inclusive, ele é respaldado pela lei, número 13.467, então você consegue realmente afastar, onde as pessoas fariam as suas tarefas à distância, né? Então, você precisaria de alguns recursos, como um computador, um celular, uma boa rede de internet, mas ele te garante, né, o seu vínculo de empregabilidade e o empregador garante as suas entregas para que ele possa sobreviver, que é muito importante nessa fase, né, Sérgio e Amanda? Uhum. Agora, Andréia, o brasileiro é muito criativo, né? A gente sabe disso. Então, você vê vídeos aí, eu vi um vídeo engraçadíssimo, né? Dos pais que vão, né, passar a trabalhar através de home office em casa, né? Junto com os filhos que estão também afastados, né, da escola por causa do coronavírus, né? Tem alguma dica que você possa dar aí, né, para quem vai? Porque não é fácil, viu? As crianças junto em casa, você sabe que tem coisas boas. Fala, continua. Oi, tá cortando um pouco. Que é a liberdade, a proximidade, mas como você está colocando, ele tem várias desvantagens, que são as distrações, a interatividade com o meio que nós temos. Então, filhos, a geladeira, o cachorro, a facilidade que você tem para conversar ou passear, né, no vizinho, né? E a indisciplina do seu horário, como você bem disse, do nosso jeitinho. Então, tem 3 dicas que eu acho que são imprescindíveis para a gente ter sucesso nisso. A primeira coisa, a gente investir no ambiente adequado, seja no seu quarto, num cantinho. Então, você estabelecer um local, ter um diálogo com os filhos, conversar sobre a necessidade desse trabalho, para eles não acharem que eles estão sendo ignorados ou não estão sendo atendidos, mas você cumprir a sua agenda, porque o home office não é que você não está trabalhando, né? Esse dia eu vi aí numa entrevista o pessoal falando, olha, fique em pijama, de pantufa. Eu nunca vi um soldado entrar numa guerra de pijama e pantufa. Então, o home office, ele tem que ter uma interatividade onde o empregador ou seus clientes, eles possam te acessar também pela tecnologia, né, pelos meios que tem. Então, invista nesse lugar adequado, esteja vestido de forma adequada, esteja acessível nos horários que você estaria no horário presente. Você tem que ter uma garantia estável aí de uma boa internet, de recursos para você conseguir ter esse teleatendimento sem você se comprometer. E tem uma coisa, Sérgio, Amanda, que é onde esse jeitinho brasileiro, às vezes, né, se flexibiliza. Tem que ter uma rotina e uma organização muito bem planejada desse seu dia. Porque as distrações são imensas dentro de casa, né? Então, o que eu preciso de fazer, em que horário, e você só levantar realmente nesse horário. Não, e até porque, né, Andréia, você não está de férias. Você não está em casa, está de pijama, não. É como se você estivesse trabalhando, né, na sua empresa, no escritório de casa. Você sabe, Sérgio, que nesse meio tempo que eu estava aguardando vocês, eu fui acionada aí por 2 ou 3 clientes falando, olha, precisamos reduzir, o que vamos fazer? Eu falei, calma, peraí, me dá uma oportunidade de colocar esse pessoal em home office e provar para você que é possível. Mas vai ter que ter um engajamento muito grande dessas pessoas de comprometimento por essas entregas. Então, por favor, pessoal, não é ir para a praça, não é férias, né? As empresas, a gente precisa estabilizar e contribuir com a economia para que a economia contribua com a sociedade, né? E a sociedade seria manter essa receita dessas pessoas e não começar com os cortes. Porque desde segunda-feira eu tenho tido os contatos, olha, como que a gente vai fazer? Quem tira, quem não tira, quem mantém, quem é disciplinado, quem não é. A gente precisa ter um pouco de calma nessas decisões agora, porque senão também a gente pode comprometer a operação da nossa empresa depois, né? Claro, exatamente. As pessoas precisam ter consciência, né, Andréia, também, de que você está trabalhando. Você não está em casa, mas está trabalhando, cara.
Você tem essa consciência. Então, Sérgio, melhor do que você o perder o emprego, né? Ser demitido. Culturalmente, né? Me perdoem. Ainda não, não temos ainda essa cultura. Né? A senhora falou num ponto crucial, a cultura do país. A gente não tem essa cultura ainda no Brasil. Olha, então, realmente, né? Tanto que hoje eu fiz um post, eu coloquei, pessoal, consciência, separa a emoção da razão. Não é porque esse isolamento não é para você estar fora, ele é um isolamento social, não tecnológico, você consegue fazer as suas entregas. Então, culturalmente, essa flexibilidade pode dar a impressão que estamos de férias, mas o empregador ele vai precisar de receita para pagar essas pessoas. Tem gente que vive do comércio, então o comércio ele entrega, você vai no pequeno, no pequeno que está próximo a você e você pode comprar as suas coisas nos mercadinhos. Agora, e os grandes, aí os consultores, as pessoas que trabalham nas áreas administrativas, como vão fazer para se manter se não tiver essa disciplina dentro de casa? Então, vai precisar mudar o modelo, e eu vou te dizer, Sérgio, Amanda, assim, de uma forma como eu nem sei explicar, mas muito rápido, né? Não vai ter aquele tempo de, olha, precisamos fazer. Agora, pessoal, é para fazer. Então, senta no seu lugar, se concentra no que você tem para fazer, seja criativo, dê alternativas para a empresa, para que você possa manter a sua posição e principalmente as suas entregas. E você vê, André, nos países desenvolvidos, né, as pessoas, os trabalhadores, eles produzem muito mais, né, em casa, trabalhando de casa, do que na empresa. Exatamente. E é perfeita essa colocação. Por quê? Porque tem várias desvantagens, né? Vantagens, exato. A economia que você tem, né? Então você tem o lado da economia, da autonomia, da liberdade, da proximidade que você gera entre as famílias. Mas para isso, culturalmente, você tem que ter a disciplina de manter o seu planejamento, o seu horário. É possível, sim. É muito vantajoso porque ele te otimiza custos. E para o empregador, eu diria o seguinte, não é a solução mandar todo mundo embora. Porque daqui 2, 3 meses você tem que contratar todo mundo e essas novas pessoas não vão conhecer a cultura e o que a sua empresa fazia. Exato. Então, agora é o momento, pessoal, de tirar a emoção, o medo, né? Porque o medo desencoraja a gente. E o que precisamos fazer juntos, né? Sim, nos países de primeiro mundo, o que foi feito foi isso e já é feito culturalmente, né? Das pessoas terem essa autonomia de entregam e produzem muito mais em casa do que nos grandes comerciais. André, como você citou, o home office é um trabalho, não é um período de férias. Então, eu queria que você falasse um pouquinho também sobre o papel do empregador na hora de orientar essas pessoas que vão trabalhar em casa para garantir a produtividade. Isso, é um trabalho 100% remoto, ele pode ser híbrido, né, parte dele ou não. E bem colocado, Amanda, que é o que eu tenho feito aí dia e noite com os empregadores, né? Não adianta querer gerar uma expectativa falsa de algo que você não planejou, não disse, né? Então, tenha bem claro o plano do que você quer. Você tem que ter papéis bem definidos, tarefas extremamente bem definidas, um planejamento de tempo e horário que você, aonde você quer, como você quer monitorar, né? Um processo de monitoramento muito bem claro. Então, não é depois, olha, não deu certo, eu não consegui fazer. Você planejou, você definiu os papéis, você definiu as tarefas, você criou um planejamento de controle para que coisa de monitoramento para que essas pessoas entregassem, você fez acordos éticos de comprometimento com essas pessoas, você fez agendamento de reuniões e você está dando um exemplo acompanhando essas pessoas. Então, hoje meu post de manhã foi: se isole fisicamente, se aproxime tecnologicamente. Então, não é porque nós estamos distantes que nós não devemos estar próximos, muito pelo contrário, agora devemos estar muito próximos, mas através da tecnologia. E os empregadores devem ser muito claros, não é simplesmente falar, pessoal, a partir de hoje todos home office. É o que vamos fazer, como vamos fazer, em que tempo vamos fazer, como vamos monitorar e como vamos fazer as entregas ou o que a gente precisa ter de recursos para que essas coisas aconteçam, né? É uma estrutura extremamente planejada. É uma situação, né, bastante atípica, porque, aliás, ruim, né? Isso está acontecendo e vai acontecer daqui para frente, o home office, né, por causa de um vírus, né, de um coronavírus. Agora, por um outro lado, né, já é até aí uma situação em que a gente pode estar sempre, já depois que passar toda essa epidemia, essa questão do coronavírus, né, já passar no Brasil a se ter uma cultura, né, mais avançada em relação ao home office, quer dizer, passar
a se ter... Adotar em alguns casos, né? Adotar, exatamente, a se ter um trabalho, né, em termos de casa, trabalhar em casa mais do que ter que ir nas empresas. Sérgio, eu vejo como um problema. Não, é uma situação ruim que a gente está fazendo isso hoje. Mas como uma grande oportunidade de a Exato. gente fazer também esse engajamento com essa nova cultura, que pode, inclusive, ajudar na economia e acelerar as empresas. Eu tenho clientes que desativaram unidades e hoje faturam 35%, 40% mais com o trabalho home office. Olha aí. É que tem que ter um trabalhamento de engajamento dessas pessoas, foi o que eu te falei, muito bem desenhado. Mas, como você bem disse agora, né, a gente tem que falar do problema, mas eu, inclusive, parabenizo de vocês de falar também das soluções, o que podemos fazer e o que isso pode nos engrandecer. E eu acho que se os países de primeiro mundo estão dizendo, já estão lá na frente, dizendo que dá certo, por que a gente agora não pode pegar esse modelo e criar também essa cultura e, quem sabe, para as empresas trazer até mais receita, mais faturamento com essa otimização de custos, e as pessoas continuarem trabalhando, inclusive mantendo seus vínculos com as suas famílias. Perfeito. Andréia, obrigado pela tua participação aqui no nosso Jornal da Rede, a LESP, muito bem explicado aí por você, né, esse trabalho de home office que cada vez mais, né, vai crescer aqui no país, né? Eu tenho certeza disso, né? Obrigado pela tua participação e até uma próxima vez, querida. Obrigada pelas dicas, Andréia. Muito obrigada. Olha, uma sessão solene realizada no plenário Juscelino Kubitschek aqui da Assembleia homenageou os 40 anos do Partido dos Trabalhadores no Brasil. Os petistas destacaram alguns momentos marcantes dos 40 anos do Partido dos Trabalhadores. O partido foi o que esteve mais tempo na presidência da República desde a redemocratização do Brasil, em 1986, e teve um papel importante na luta por um país melhor, segundo os deputados do Parlamento Paulista. A deputada professora Bebel, do PT, falou sobre o significado da homenagem que ela propôs aqui na Assembleia. Essa homenagem do 40 anos do PT, o PT fez 40 anos 13 de janeiro, né? E hoje é dia 13 de março. E foi por acaso, até é bom dizer, que eu não fui lá ver, caí no 13, eu falei, poxa, que bom. Eu venho numa trajetória, né, acompanhando muito o presidente Lula. Eu acho que o PT ele entrou muito em mim por conta do presidente Lula, eu considero, né, que ele tem uma trajetória que também tinha um compromisso com a classe trabalhadora no ABC, com o novo sindicalismo, e aí então o PT é fundado, né, por ele como também um instrumento de luta não só, né, para as questões específicas de uma classe, mas como um partido que tem compromisso com a maioria da sociedade brasileira, com os pobres, com os estudantes, com o jovem, com o idoso, enfim, com todos esses estratos sociais. Então é um partido que tem um programa, né, muito calcado nas questões sociais e na camada mais baixa da população, sem esquecer, contudo, que é um partido que tem uma articulação, tem uma política de desenvolvimento econômico diferente da atual, que não é cravado em taxar mais o funcionalismo público, taxar mais os pobres. Não, é pensar como que se desenvolve economicamente sem fazer com que quem é o empresário tem que ganhar seu dinheiro. Mas o pobre também tem que ter um poder de compra para que ele tenha qualidade de vida e que ele tenha condições também de dar estudo para os seus filhos, que ele também tenha condições de ter acesso à cultura, a todo aí as políticas públicas, saúde quando necessária, né? Enfim, e é isso. O deputado estadual Paulo Fiorilo, do PT, destacou a importância do Partido dos Trabalhadores aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo. O PT na Assembleia tem tido uma postura muito forte, principalmente em defesa dos direitos dos trabalhadores. Nós enfrentamos o debate da Previdência, conseguimos segurar ao máximo. Infelizmente, não foi possível segurar mais, o governo constituiu uma maioria, mas uma maioria muito apertada.
E o Partido dos Trabalhadores tem se posicionado sempre a favor dos trabalhadores, das trabalhadoras, contra a retirada de direitos. Acho que essa é uma marca do PT aqui na Assembleia Legislativa e ao longo desses 40 anos, o PT tem se consolidado como um partido que tem apresentado políticas públicas em defesa daqueles que mais precisam. Acho que essa é a grande marca do PT do ponto de vista das suas administrações públicas. Olha, o Partido dos Trabalhadores foi lançado oficialmente no dia 10 de fevereiro de 1980, viu? Sabia disso, Amanda? Em ato realizado no Colégio Nossa Senhora do Sion, né, na capital aqui de São Paulo. Aliás, onde o Pedro, meu filho, estudou, fez o Sion. Com representantes de quase todos os estados brasileiros, viu? Na ocasião havia sindicalistas, intelectuais, artistas, professores e também as lideranças populares e religiosas. A sessão solene aqui na Lesp contou com a presença de alguns ícones do partido, ex-deputados e representantes de outros cargos públicos, como o deputado federal Rui Falcão, do PT São Paulo, que ressaltou a necessidade de fortalecer a democracia no país. É uma data significativa, inclusive sendo comemorada hoje no dia 13, porque o PT nasceu fazendo democracia no Brasil. E hoje, 40 anos depois, nós corremos o risco, com esse governo antipopular, antinacional e antidemocrático, de ter uma regressão autoritária profunda. Estão cortando direitos sociais, estão rasgando a Constituição. Então nós temos que fortalecer o PT, os partidos de esquerda, para impedir que a democracia seja destruída de vez. E o ex-deputado estadual, Simão Pedro, aliás, eu tive com ele aqui, né, porque ele foi deputado aqui por um bom tempo, trabalhamos juntos aqui. Ele lembrou da relevância do partido nas casas legislativas. Para nós é um motivo de honra, de orgulho. O PT ele tem, nessa parte institucional, né, a ocupação desses espaços nas câmaras municipais, no Congresso Nacional, na Assembleia. Desde o momento da redemocratização nós fizemos bancadas fortes, bancadas assim que produziram líderes excepcionais, né? Então fazer essa sessão solene aqui de 40 anos do partido, para a gente é um motivo de muito orgulho, a gente está muito feliz por isso. Jornal da Rede Alesp. Muito bem, chegamos, portanto, ao final do nosso jornal daqui da Rede Alesp, com a sonoplastia aqui do Roberto Dias, né? E também tem o seu parça lá, o seu companheiro, o Batata, o Josiel, né? Coordenação da Rádio Alesp, Fabiola Altran. Diretor da Rede Alesp, Gilberto Caracanha. Diretora executiva da TV, Lilian Busato. Diretor de comunicação aqui da Assembleia, o Matheus Pérez Granato. Chefe de redação, Rogério Pincelli. Editor responsável, Mauro Quadros. Nas imagens da web, nós contamos com a ajuda do trio Carol, Dani e Matheus. Produção e edição, Fabiana do Urbano, Márcio Pedroso, Márcia Flores, Mônica José, Eduardo Tedesco, o Edenilson Silva e também está aqui ó, atrás do meu garoto Roberto, aqui está a Andréia. É a Andréia que eu esqueço o teu sobrenome italiano? Hein? Riccio. É bonito, Andréia Riccio, olha que nome importante, né? Italiano, bonito nome. E na apresentação, Sérgio Everton. E a nossa Amanda Nascimento, que ainda não pode doar sangue, viu? Não pode ainda. O Jornal da Rede Alesp vai ficando por aqui. Até amanhã. Tenha um ótimo dia e muito obrigada pela companhia. Agradeço também a todos os nossos ouvintes e telespectadores. E amanhã, de volta aqui. Às 9h30 da manhã. Exatamente, Amanda. Obrigado pela audiência de todos e até amanhã. Você acompanhou o Jornal da Rede Alesp. Tudo sobre o